Aquelas perguntinhas clássicas, né? De tá todo mundo me ouvindo, se todo mundo está vendo a tela, mas que bom. Bom, antes da gente iniciar a aula e aproveitando para dar esse tempo, vou fazer aqui algumas considerações iniciais. Então, primeiro de tudo, agradecer ao suporte da ESA, todo o pessoal aí do administrativo que nos auxiliou com o cronograma, com o contrato, com toda essa modelagem aqui desse curso. Agradecer ao pessoal da técnica, que sempre acompanha a gente aí, qualquer problema que a gente tenha. Hoje a gente está com o Alexandre. Obrigada, Alexandre, pela presença e disponibilidade. Inclusive, caso vocês tenham qualquer problema aí com relação a som, a imagem ou acesso a link, por favor, chamem o Alexandre aí no chat. Importante, também como agradecimento, claro, para a professora Ingrid, que ministrou aqui os 2 primeiros encontros e que a gente se uniu aqui para elaborar esse curso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante das aulas dela e também do primeiro módulo para quem participou. Essa nossa parceria tem sido muito legal e eu espero que vocês também estejam curtindo essa nossa parceria. Então, para iniciar aqui, inicio com a minha apresentação. Meu nome é Marília Moreira Pires, para aqueles que não me conhecem. Sou mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e advogada, atuo na área especialmente do direito público e especialmente com contratos e licitações. Peço desculpa pelo barulho aqui, eu estou na área central, nem sempre eu consigo vedar, mas já esse barulho também já sai. Dito isso, feito esses agradecimentos, essas considerações iniciais, a gente passa aqui para a nossa aula. Importante, eu já estava me esquecendo. Para aqueles que estão aqui presentes e querem o certificado, né, para assegurar esse certificado, é muito importante que vocês acessem a lista de presença, que está no chat. Então, acessem esse link, formalizem a presença de vocês, para vocês garantirem o certificado. Se tiverem qualquer problema ou dificuldade de acesso, por favor, falem com o pessoal do suporte da ESA também. Vou colocar aqui meu celular no silencioso para não atrapalhar a gente. E, bom, por fim dessas considerações iniciais, só agradecer aqui o interesse de vocês, né, nas inscrições desse segundo módulo. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o módulo 1 ou participar, mas a gente ficou bastante animada com o número de interessados no primeiro, o que motivou a gente a fazer esse segundo módulo, e ficamos felizes também com o número aí de interessados. E agradeço em especial os presentes aqui para essa aula no ao vivo. E, inclusive, se vocês tiverem interesse de novos temas, ou algum tema que a gente passou aqui de uma maneira mais objetiva, ou de alguma maneira mais superficial, que vocês desejam aprofundar, por favor, falem com a gente, falem com o pessoal da ESA, que a gente se organiza para criar um novo curso, um novo módulo para a gente aprofundar essas questões. A bem da verdade é que o interesse de vocês que motiva a gente aqui a elaborar essas aulas e compartilhar conhecimento. Então, só fazendo uma retomada aqui rápida, né, dos conceitos que a professora Ingrid passou com vocês nesse segundo módulo. Então, na primeira e segunda aula, a professora Ingrid rememorou conceitos como capacidade das estatais, consequencialismo, financiamento das infraestruturas e planejamento. O ponto do planejamento ali é muito importante, vocês vão perceber que esses conceitos eles aparecem também no tema de hoje. Para fins da aula de hoje, no nosso cronograma, a gente optou por inserir a temática de controle. E controle aqui eu vou iniciar pensando num conceito amplo, tá? E vocês vão entender também o porquê, qual que é a importância da gente fechar esse módulo também com controle. Ele acaba linkando todos os conceitos que foram passados ali na primeira, na segunda aula, inclusive no primeiro módulo também. Então, antes da gente passar para o controle focado aqui no nosso tema de infraestrutura, eu vou dar um passinho para trás e vou fazer um olhar mais amplo para contextualizar, para facilitar a compreensão de vocês.
Então, pensando aqui numa lógica na ciência da administração, o controle nada mais é que uma função administrativa que ele vai monitorar e avaliar algumas atividades. E por que tem esse controle? Justamente é para assegurar que aquilo que foi planejado foi de fato implementado, foi de fato alcançado ou cumprido. O que a gente espera de um controle, em sentido amplo, dessa função administrativa? Espera-se que exista um estabelecimento de metas, que seja, a partir dessas metas, exista um operacional, ou seja, uma execução, em que essa execução ela vai ser observado, será observado como ela acontece, ou seja, o desempenho dessa execução, para realizar um comparativo entre o que foi planejado, aquelas metas, aqueles objetivos, com esse desempenho, para então concluir se houve de fato a execução conforme o planejado, saiu muito do planejado, não houve nada do planejado. E especialmente no contexto de não acontecer o planejado, ou acontecer parcialmente, espera-se que esse controle promova, sugira uma ação corretiva. Então, esse é um conceito amplo, pensando num conceito da ciência da administração. Quando a gente traz esse conceito, pensando na gestão pública, o controle ele se apresenta como uma parte esperada, assim, a gestão pública, gente, é uma premissa que existirá esse controle, e é uma premissa porque a gestão pública, ela está totalmente conectada com o regime jurídico do direito público. E, portanto, essas ações que são tomadas na gestão pública, elas naturalmente devem atender a todos aqueles princípios da administração pública que são inerentes a ela. Legalidade, motivação, eficiência, economia. E pensando, claro, na infraestrutura, a gente tem outros princípios específicos também que foram aqui passados no nosso módulo 1 e no nosso módulo 2. E de uma certa forma, por que eu falei para vocês que essa é uma etapa, quando a gente fala do tema controle, por que ela linka todo o contexto, o conteúdo do nosso módulo 2 e do nosso módulo 1? Porque ela, de fato, ela participa, esse controle, ele monitora todas as fases, desde lá do início. Existe um olhar para o planejamento, ou seja, aquele gestor público que participou, ou gestor público ou a equipe que participou do planejamento, eles de fato usaram a ferramenta adequada? Foi um planejamento factível? Eles pensaram de fato no operacional? Aquele orçamento que foi selecionado, foi devidamente separado para aquela atividade, foi o suficiente? Foi a mais? Foi a menos? No momento da execução desse orçamento, fez sentido aquele orçamento? Os gastos, eles passaram muito do planejado? E claro, ali no final, né, depois da ação, depois que houve o gasto público, depois do planejamento, sempre existe a fase da contabilidade, que nada mais é que o registro formal de todo esse ciclo, que vai facilitar a ação do controle. Ou seja, é um momento ali em que organizam-se os atos e fatos, né, desse ciclo, e que o controle passará a ter um exercício de olhar com um olhar de fiscalização. E aí a gente entra nesse conceito de controle da administração pública que a gente tem hoje, um conceito do direito administrativo contemporâneo. O controle nada mais é que uma fiscalização. E ela, além do olhar para o procedimento, para o regramento, é um olhar com a finalidade de emitir um juízo de valor. Ou seja, o controle ele vai informar se aquela ação ela foi regular ou irregular. Ou seja, se todo esse
ciclo da gestão pública aconteceu de acordo com os princípios da administração pública, de acordo com o regramento daquele tema. Nada mais é, então, em síntese, para a gente guardar, nada mais é que controle é a fiscalização dos atos da administração pública. E aqui embaixo eu coloquei algumas classificações e divisões que a gente poderia encaixar nesse conceito de controle. O controle ele pode ser definido quanto ao objeto. E nesse caso aqui a gente tem três tipos: o controle de legalidade, o de mérito e o de gestão. O de legalidade, o próprio nome, ele já indica, né, a finalidade desse controle. É o momento em que será verificado se o que está na lei foi de fato cumprido, de maneira a verificar se a ação aconteceu conforme a lei ou se houve alguma omissão, ou se a ação aconteceu de uma maneira indevida, fora da lei. Controle de mérito. O mérito está muito conectado ali com a discricionariedade do agente público, certo? E quando a gente fala em discricionariedade, justamente porque estamos dentro do regime jurídico de direito público, significa que esse agente público ele não pode fazer o que ele bem entender. Existem aqueles critérios de conveniência e de oportunidade. E esse controle de mérito, o controle ele nunca vai substituir a decisão do gestor, mas ele vai olhar se, dentro da conveniência e oportunidade, essa ação, essa decisão discricionária, ela aconteceu de forma a estar alinhada com os princípios da administração pública e o regime jurídico de direito público. E, por fim, quanto ao objeto, o controle de gestão, ele está muito relacionado aos resultados alcançados. Ou seja, está muito conectado também com a fase do planejamento. O que foi planejado foi, de fato, alcançado? Aquela meta, aquele objetivo. Uma outra classificação seria do controle quanto ao momento. Esse controle ele pode ser prévio, concomitante ou subsequente. Os nomes aqui também já indicam, né, o momento de cada um, mas é importante ter em mente. O prévio, ele acontece, vou dar um exemplo aqui, de uma situação de licitação, que mais para frente a gente vai falar disso, né? Existe a possibilidade do controle prévio à sessão pública da licitação. Esse controle prévio ele pode ser promovido por um cidadão ou, inclusive, por um licitante interessado a participar daquela licitação. Ou seja, o ato principal ali é a licitação, é a sessão pública, mas existe esse controle prévio antes da sessão, de forma a se verificar se aquele edital ele tem alguma ilegalidade ou legalidade, ou seja, se aquele edital está regular ou irregular. Concomitante significa que o controle ele acontece enquanto o ato acontece também. E, normalmente, esse controle concomitante, ele está muito... ele vem de uma provocação externa, de uma denúncia, de uma representação. Dificilmente ele vem ali de ofício. E quanto ao momento, ele pode ser subsequente, ou seja, no caso, vamos supor, de uma licitação, já houve a sessão pública, já houve a assinatura do contrato, assinou o contrato, e ainda assim é possível que tenha o controle sobre a legalidade, a regularidade dessa licitação, dessa assinatura do contrato e da execução contratual em si. Por fim, mais uma classificação seria com relação à forma de instauração. Então, ela pode ser de ofício, por provocação ou periódico. De ofício, indica que a própria autoridade que está exercendo esse controle, ela impulsiona essa fiscalização por conta própria, ou seja, ela percebeu algum indício de irregularidade naquela fiscalização e ela iniciou. Por provocação,
entra nesse exemplo até da provocação de uma representação do edital por um cidadão ou por um licitante. A provocação ela acontece por um ente externo, seja o cidadão, seja o próprio controle interno, que promove, que provoca ou até um outro órgão, outro órgão de controle. O periódico ele está muito conectado com o princípio da legalidade e com as regras que a gente tem na legislação, ou seja, existem obrigações que elas são periódicas, como, por exemplo, a prestação de contas, que, independente de ofício ou de provocação, ela precisa acontecer porque está na lei e o gestor público ele precisa atender aquele prazo, ele precisa realizar aquela ação. E se não realizar, de fato, haverá um controle, uma fiscalização que vai querer questionar e entender o porquê que houve omissão ou por que aquela conduta não foi regular no seu todo. Então, é sempre bom e importante a gente conhecer essas classificações, essas nomenclaturas, para fins de compreender a matéria com mais clareza. E quando a gente fala desse ciclo aqui de gestão pública, a gente tem que lembrar que ele é inerente que ele passe por diversos tipos de controle. E aqui a gente está falando ainda de controle no sentido, né, amplo até aqui. E, a bem da verdade, o que a gente tem aqui nessa figura, como, por exemplo, nosso controle social, controle jurisdicional, controle interno, controle externo. Aqui alguns nomes também já indicam e nos dão dicas do que seria esse controle. Controle social, ele vem aqui, você na qualidade como cidadão pode fazer um controle social, a sociedade como um todo, um coletivo, também pode exercer um controle social sobre determinado ato da gestão pública. O controle jurisdicional vem com a figura do poder judiciário, ou seja, o poder judiciário ele tem a competência para analisar a legalidade, a conveniência, a oportunidade de alguns atos da gestão pública. E a gente tem o nosso controle interno e controle externo, que o nome pode causar dúvidas, essa nomenclatura sobre o que seria esse controle e quem seriam essas pessoas, os órgãos que realizam esse controle. Aqui a gente tem essa divisão do controle interno e externo. Eu busquei colocar exemplos de cada um deles e um breve conceito para facilitar a compreensão de vocês. Em síntese, o controle interno, ele acontece dentro da própria estrutura daquela entidade. Então, ele tem como foco a eficiência operacional e a eficiência e a conformidade dentro da própria estrutura. Então, vou dar aqui um exemplo. Pensando, né, em concessão, sempre vai ter um poder concedente. Então, por exemplo, um município que realizou uma concessão para gestão e operação de um parque urbano. E o poder concedente, que representa a prefeitura, naquele edital, é a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. O poder concedente ele vai realizar a fiscalização daquele contrato, ou seja, ele verifica todo o regramento contratual, existe uma comissão para aquela fiscalização, e ele tem toda uma estrutura interna, ou seja, uma hierarquia interna que também realiza controles nesses atos internos dessa secretaria, ou seja, não é um órgão externo. E isso eu dei um exemplo do município, vocês, né, por favor, pensem no âmbito estadual e no âmbito federal, funciona dessa forma. A lógica L acontece dentro da própria estrutura da administração. E o controle externo, ele está conectado à função fiscalizadora por um órgão fora dessa estrutura, um órgão independente, um órgão que vai precisar receber toda essa contabilidade com registro de atos e fatos para realizar essa fiscalização de uma maneira externa.
E aqui, como exemplo, a gente tem o nosso Tribunal de Contas, Ministério Público, mas o foco hoje da nossa aula será o controle externo e, especialmente, o papel do Tribunal de Contas. É claro que o controle externo, o interno, ele é de extrema importância quando a gente pensa na temática de infraestrutura e elementos do direito da infraestrutura, e esse controle interno, a professora Ingrid passou nessas duas últimas aulas, ela passou por ele a partir do momento em que ela trouxe conceitos da governança, da necessidade de um planejamento. E hoje o nosso foco aqui é para esse controle externo, que acontece fora do âmbito da administração, daquela, né, do objeto de controle, claro. E pensando aqui no nosso controle externo, a gente tem que, naturalmente, a gente precisa ir para a nossa Constituição Federal. Lá no artigo 70, ela expressa e informa que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Dessa leitura, primeiro, a gente tem uma informação que o controle externo ele está conectado ao nosso poder legislativo. Quando ele menciona Congresso Nacional, significa que é o poder legislativo, pensando na lógica dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E que essa fiscalização, ela está conectada com os princípios da administração pública, que são inerentes ao regime do direito público, e os princípios expressos são três: legalidade, legitimidade e economicidade. Mas, de uma maneira indireta, ele puxa outros princípios, como a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, dentre outros, certo? E também a gente percebe que essa fiscalização, ou seja, quando eu falo do controle, que significa a fiscalização, ela é ampla, ela não está restrita ao contábil ou ao financeiro. Não, é contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. E para trazer mais clareza do que significam, né, o contábil, financeiro, orçamentário, eu trouxe alguns exemplos aqui de fiscalização. Então, contábil, uma fiscalização que é possível, essa verificação quanto à exatidão dos lançamentos contábeis. O orçamentário, verificação da legalidade de abertura de créditos adicionais. Financeiro, correção de pagamentos e saques. Patrimonial, verificação quanto à exatidão do inventário de bens. Operacional, quanto aos possíveis impactos das mudanças climáticas globais. Aqui são pequenos exemplos para vocês terem noção de tipos de fiscalização, mas o mais importante é vocês compreenderem que a natureza dessa fiscalização ela é ampla, ela vai olhar para diversos aspectos daquele ato. Quando a gente pensa em controle externo, é muito comum ligar ao órgão Tribunal de Contas e pensar numa fiscalização meramente contábil, de contas mesmo. Mas, de fato, ela é muito mais ampla. E, inclusive, a partir dessa fiscalização também, pensando na lógica de contratos administrativos de infraestrutura, na qualidade de advogado, na qualidade de uma assessoria jurídica, quando a gente está acompanhando uma execução contratual, é importante que algumas luzinhas vermelhas, né, sejam acionadas. Quando a gente vê aqui uma fiscalização patrimonial, que uma das condutas é essa verificação quanto à exatidão de inventários de bens. Quando você está na posição de uma assessoria jurídica, de um consórcio que assumiu uma concessão de serviço público, sempre tem uma cláusula que ela fala sobre o inventário de bens. Ou seja,
você recebe a pessoa jurídica que assumiu aquela concessão, ela recebe a concessão com uma listagem de bens patrimoniais naquela área, ou seja, tem um número X de bens. Quando ela assume o dever de manter esses bens, de realizar, de repente, algumas intervenções obrigatórias até, e no final da concessão ela devolve esse bem. E no decorrer desses anos são feitas atualizações, ou seja, muito provavelmente a forma que aquela pessoa jurídica recebeu a área da concessão com determinados números de bens e formas de bens, ela seja alterada no momento em que essa concessão, essa área, ela volta para o poder público. Se a gente já sabe que isso é um objeto de fiscalização do tribunal, no caso aqui de controle externo, certamente isso é um ponto que, como advogado, a gente vai orientar para aquela empresa ter atenção. Então, uma luzinha vermelha no sentido, olha, é importante que você, como pessoa de direito privado, prestadora de serviço público, ou você como a SPE, você como consórcio de empresas que optou por assumir essa área, você tem que entender a sua responsabilidade de gestão do patrimônio público e que isso vai ser objeto de fiscalização e de questionamento, seja do controle interno quanto do externo. Então, a partir do momento que a gente consegue entender exemplos dessa fiscalização, as ações dessa fiscalização, a gente também consegue fazer uma gestão contratual mais assertiva, mais direcionada para eventuais riscos e para pontos de atenção. Seguindo no parágrafo único, que é importante também a gente entender, esse controle, para quem que se aplica esse controle? Né? Quem que está sujeito a esse controle? A resposta está no parágrafo único. Ele informa: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda. Então, vocês podem ver aqui embaixo esse fluxograma, basicamente está falando mesmo do que na redação, é só para facilitar a visualização de vocês. Mas vocês podem notar que o conceito ele é amplo, ou seja, mexeu com dinheiro, bem, ou valor público, ou bens e valores pelos quais a União responda, você tem que prestar contas. Seja você na pessoa física ou na pessoa jurídica. E isso acontece porque dinheiro público, bens públicos, valores públicos estão nesse guarda-chuva do regime jurídico do direito público. E, portanto, o princípio da transparência, o princípio da publicidade, ele é indiscutível. O controle ele existe além da finalidade de fiscalização, de ver se aquele dinheiro está, de fato, sendo utilizado corretamente, ele também, esse controle serve para uma finalidade de transparência, ou seja, para muitas vezes facilitar até a compreensão daquilo que está fiscalizado, que muitas vezes, como leigo, a gente não consegue, né, entender se o dinheiro foi bem utilizado ou não. E vem o controle para organizar um parecer, organizar informações que eles vão informar, fazer aquele juízo de valor, cadê aqui? Juízo de valor de regularidade ou de não regularidade, que facilita, inclusive, a compreensão para a sociedade, para leigos, para de fato entender se aquele valor, aquele bem público, aquele dinheiro público foi utilizado corretamente. Quando a gente pensa na temática de controle e de infraestrutura, que lá, para quem participou do módulo 1 e assistiu a minha aula, vai lembrar que a gente trabalhou com o tema de contratos administrativos, falamos de PPP e de concessões. Quando a gente fala de concessão e de PPP, automaticamente estamos falando sobre bens públicos também. Essas concessões, elas permitem, como a gente trabalhou naquela aula, elas não dão a titularidade da área, daquele bem público,
mas elas permitem a gestão daquele bem, a operação daquele bem. E, naturalmente, quando a gente olha para esse parágrafo único aqui, a gente tem esses verbos: utilizar, guardar, gerenciar, administrar. Quando a gente pensa numa concessão, todos esses verbos, eles se encaixam, e se encaixam também nesse conceito de mexerem com dinheiros, com bens e com valores que são públicos, ainda que temporariamente estejam sobre a gestão de uma pessoa física ou jurídica de direito privado. Aqui, só para trazer mais clareza para vocês, quando a gente pensa em infraestrutura, normalmente a gente não vai estar falando dessas pessoas, desses tipos de pessoas jurídicas aqui, mas eu achei bacana trazer para vocês que o controle externo, ele alcança, inclusive, a administração indireta, OS e OCIP, fundos constitucionais, conselhos profissionais. Inclusive, tem uma discussão, né, sobre a própria OAB, né, e como o Tribunal de Contas pode atuar com essa fiscalização. Assim como serviços sociais autônomos, e é isso, é um controle muito, tem um alcance muito amplo, e está muito conectado com essa figura aqui, no sentido de mexer com dinheiro, bem, valor, não importa se você é administração direta, indireta, se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica, você deve prestar contas. E aqui eu até coloquei uma observação que é, quando eu coloquei em sentido amplo, relatórios de gestão, indicadores de desempenho, aspecto contábil, é só para reforçar que o controle externo ele não está conectado a só financeiro, a contábil, e sim também a essa organização de governança, de gestão, do desempenho, se de fato alcançou o desempenho, de fato aconteceu conforme o planejado. Então, sempre tem em mente esse sentido amplo desse exame de contas, perfeito? E quando a gente olha para o controle externo, uma das principais figuras que a gente tem é o Tribunal de Contas. Aqui, trago para vocês o Tribunal de Contas da União, que é regido pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Então, a gente tem um regramento geral na Constituição, e também tem essa Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, que ela vai estabelecer a organização interna, as competências, as atribuições desse órgão, para sinalizar como esse controle externo de fato vai acontecer. E aqui essa estrutura, eu peguei até do próprio site do Tribunal de Contas, para vocês terem em mente de como é extenso esse órgão, né? Pensando aqui, voltando lá para a primeira imagem, nesse ciclo de gestão pública, ele se encaixa em tantos tipos de ato administrativo. Então, vamos pensar. O Tribunal de Contas, ele tem esse, em sentido amplo, ele fiscaliza muitas coisas. E pensando na realidade de uma gestão pública, pensa só quantos tipos de atos o Tribunal de Contas ele não tem que lidar e analisar e fazer essa fiscalização e esse julgamento de regularidade ou irregularidade. São muitos universos. E por isso que eles precisam estruturar esse órgão de maneiras que tenham unidades direcionadas para temas específicos. Aqui nessa figura, vocês podem ver que essa bolinha que está denominada como CGSEX, que é a Secretaria-Geral Secretaria-Geral de Controle, ela se subdivide em diversas outras unidades. Dentro da temática de infraestrutura, de concessões, de contratos administrativos, inclusive a gente tem unidades com temas direcionados para o setor de infraestrutura, que se subside em ferrovia, rodovia e infraestrutura urbana. Temos um setor de desenvolvimento, de saúde ambiental e de educação, energia, que fala de comunicações, energia elétrica e petróleo,
dentre outras. Assim como fora do âmbito do tema da infraestrutura, a gente vai ter uma unidade que ela vai cuidar só das contratações de pessoal, ou seja, dos concursos públicos. Vai ter uma outra unidade que ela vai analisar as contratações mais simples de bens e de serviços, aqueles contratos administrativos com objetos mais simplificados. Naturalmente, o Tribunal de Contas ele precisa de uma organização interna, com uma governança que se organize com esses temas específicos, porque existe uma diversidade de temas e de atos administrativos que exigem essa fiscalização. São muitos atos, quando a gente pensa em utilização, arrecadação, gerenciamento, administração de dinheiro, bem e valor, isso no cotidiano da administração, ele se transforma em uma infinidade de atos de fato. Então, aqui é para vocês conhecerem a estrutura não só dessas divisões, mas também essa estrutura sobre o plenário, sobre essa hierarquia. Então, a gente vai ter a primeira Câmara, a segunda Câmara, essa comissão de regimento, o plenário em si. E o plenário, ele também, a gente está muito acostumado a falar do Ministério Público como um órgão de controle. Mas existe um Ministério Público na figura do Tribunal de Contas, ou seja, um Ministério Público de Contas, que auxilia a decisão do tribunal. Ele ele tem a figura, né, como um órgão de controle, mas nesse caso aqui específico para auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, pela Constituição, tá lá, que ele é formado por 9 ministros, né? Esses ministros, eles têm as estruturas, né, de equipe, de assessoria, e existe uma hierarquia com relação à presidência, à possibilidade de recurso. Então, aqui é para vocês terem uma visão geral. E, claro, quando a gente fala de infraestrutura, normalmente também a gente pensa sempre em contratações maiores, em contratações federais, mas a gente não pode esquecer que também ele existe no âmbito estadual e no âmbito municipal. E é importante vocês saberem e lembrarem que o Tribunal de Contas, ele não existe só no âmbito federal, pelo contrário, existem os tribunais de contas estaduais, que são essenciais para a realização desse controle, assim como existem alguns tribunais de contas municipais. Inclusive, vocês podem me perguntar, por que existe somente em alguns municípios e não em todos, e por que não se criam mais tribunais em municípios? Então, essa estrutura do Tribunal de Contas Estadual e Municipal, ela tem um contexto histórico e político que explica o porquê que existem apenas alguns e não hoje todos os municípios. Então, teve um determinado momento que a legislação, a Constituição Federal, a legislação maior que regia, né, o nosso direito, ele permitia a criação de tribunais de contas municipais. E num determinado momento, a legislação se modificou. E com essa modificação, muito se discutiu sobre a legalidade e legitimidade da existência desses tribunais de contas municipais. Então, houve momentos em que demonstraram interesse, né, de retirar esses tribunais de contas municipais já existentes. Mas, ao mesmo tempo, isso não foi possível, já era um órgão que estava instaurado, com atividades e presentes em municípios grandes. Então, hoje, por que não existe mais Tribunal de Contas surgindo em outros municípios? É por conta de uma vedação ali da própria legislação. E pensando na estrutura do Brasil, que tem 5 mil e tantos municípios, né? E municípios pequenos, muitas vezes não faria sentido, de fato, né, criar um órgão para um contexto municipal. Pensando em municípios, né, que são capitais e são maiores, a gente vê uma eficiência, de fato, e um ponto positivo de terem esses tribunais de contas municipais. Hoje, aqui em São Paulo, inclusive, a gente tem, né, o Tribunal de Contas municipal.
assim como o Rio de Janeiro, por exemplo. E é claro, pensando na lógica de ausência de um Tribunal de Contas municipal, não significa que aquele município não preste contas, pelo contrário, ele também prestará contas, porque o município, ele tá, a prefeitura ali a todo momento gerindo dinheiro, bens públicos, mas ele vai prestar contas para o Tribunal de Contas Estadual. E cada estado vai prestar contas para o seu Tribunal de Contas. Não existe essa prestação de contas do estado para o Tribunal de Contas da União. A União, ela vai gerir, ela vai realizar, o Tribunal de Contas da União vai realizar a fiscalização dentro dos atos federais. Então, das contratações federais, contratações de bens, serviços, concessões, a contratação de pessoal, sem ter essa mistura do tribunal fiscalizando uma entidade, um órgão de outro âmbito. Aqui, a gente tem peguei essa planilha do livro que eu utilizei aqui muito para a criação dessa aula, um excelente livro, aliás, sobre controle externo, para reforçar esse aspecto de que o Tribunal de Contas, ele atua dentro da União, o Tribunal Estadual dentro dos estados, o Distrito Federal, ele tem um órgão específico, né, também de fiscalização. E uma coisa que é importante aqui, lembrando aqui do nosso conceito, que o controle externo, ele é exercido pelo Congresso Nacional, ou seja, nosso poder legislativo. Quando a gente vai para o âmbito estadual e municipal, isso ainda está dentro do poder legislativo. Então, na União, o responsável pelo controle é o Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Nos estados, nós temos assembleias legislativas com auxílio dos tribunais de contas estaduais. E no âmbito municipal, as câmeras, né, municipais, e no caso do Distrito Federal, a Câmara Legislativa. Então, é importante esse conceito de que controle, ele está dentro do nosso poder legislativo, representado ou pelo Congresso, ou pela Assembleia, ou pela Câmara Legislativa, e ele vai ser sempre assessorado pelo órgão de fiscalização. No caso da União, Tribunal de Contas, dos estados, Tribunal de Contas Estaduais, do município, ou o Tribunal de Contas do município, se houver, ou o Tribunal de Contas dos estados. Combinado? Gente, eu nem falei, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar aí no chat. Eu tô aqui falando, tô disparando. Depois aí eu vou fazer o intervalo também, aí eu vejo dúvidas. Vocês fiquem à vontade. Se eu estiver falando muito rápido, enfim, não entenderam alguma coisa, vocês sinalizam, por favor. Aqui eu busquei sintetizar, trazer um quadro de funções do Tribunal de Contas. E tentei resumir aqui nesses 4 aspectos, de uma função fiscalizadora, uma função opinativa, consultiva e informativa, a função judicante e a sancionadora e corretiva. E aqui dentro desses quadrinhos eu busquei colocar diversos tipos, né, então, de fiscalização, por exemplo, aqui. Então, existe a fiscalização do ato de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, fiscalização dos convênios realizados, desestatização, concessão, consórcios públicos, parcerias públicos-privadas. Pensando na lógica de infraestrutura e da nossa aula de hoje, elementos, né, do direito da infraestrutura, não tinha como a gente fugir do controle. Não, de fato, para quem trabalha na área, para quem já teve a oportunidade de acompanhar um contrato de concessão ou uma licitação, sabe que a participação do Tribunal de Contas, ela é inerente, né? Não tem como fugir. Então, dentro da função fiscalizadora, a gente encontra aqui a nossa temática da aula. Assim como essa função fiscalizadora, ela está em outros atos, além desse aspecto da infraestrutura que hoje está sendo trabalhado aqui.
A função opinativa, consultiva, informativa, a mesma coisa. É claro que ela acontece também nesse âmbito de concessão, de parceria público-privada, mas aqui o foco não é a fiscalização em si, é o momento em que o Tribunal de Contas ele é um órgão que vai auxiliar e vai trazer, de repente, o caminho ali das pedras, no caso de dúvida, no caso de questionamento, no caso em que existe talvez uma duplicidade de entendimentos. Então, é um momento em que o Tribunal de Contas ele exerce quase uma função educativa ali também. Judicante, a função principal, e quando a gente pensa também em Tribunal de Contas, é aquela função natural que vem em mente, que é o julgamento das contas de fato, então, julgamento das contas das autoridades, né, responsáveis ali pelo órgão, julgamento das contas dos responsáveis por prejuízo ao erário, julgamento de infração decorrente, julgamento também de infrações decorrentes de omissão de atos administrativos e de gestão, ou seja, existe uma série de atos que são esperados do gestor público, e se esses atos não acontecem, né, é possível que tenha a infração decorrente dessa omissão. E isso pensando atos dentro dessa estrutura do órgão, do próprio órgão do Tribunal de Contas. Eles verificando infrações também internas, né, da própria gestão de pessoal. A sancionadora e corretiva. Lá no início, né, eu lembrei para vocês, além da função fiscalizadora, ele emite um juízo de valor. E quando esse juízo de valor ele sinaliza alguma irregularidade, algum indício de irregularidade, existe esse papel do controle, que ele é exercido pelo Tribunal de Contas aqui, no caso, a gente está focando no Tribunal de Contas, de elaborar recomendações, permitir prazo para correção dessas eventuais irregularidades, suspender a execução de um ato, se de repente o controle está sendo prévio, ele tem essa possibilidade. Então, pensando naquela lógica lá do edital, alguém iniciou, voltando aqui até para a gente ter facilidade de vocês lembrarem dos conceitos, pensando numa instauração de controle por provocação e prévia, para fins de controle de legalidade, pensando num edital de licitação, uma sessão pública. Eu, como cidadã, provoquei o controle previamente à sessão pública para falar para o Tribunal de Contas, olha, esse edital está ilegal, ele está restringindo a competição. Uma das funções do Tribunal de Contas do controle vai sustar, vai poder ser suspender, falar, essa licitação não vai acontecer, falar, olha, você que soltou a licitação, você é órgão público, entidade pública que resolveu licitar e soltou o edital dessa forma, peraí, antes de você abrir essa licitação, estou suspendendo e me dá informação para eu entender melhor. E a partir dessa análise, ele vai poder soltar uma recomendação para falar, olha, esse edital de fato está ilegal, e para ele ser legal, ele precisa ter a supressão de determinada cláusula ou a inclusão de determinada cláusula. Então, aquela função fiscalizadora, ela está totalmente conectada com a função corretiva. A sanção, né, não necessariamente está conectada, ela pode vir ou não. E esse controle, ele tem sanções que podem ser pesadas também. Então, a gente fala de multa, a gente fala de declaração de inidoneidade, declaração de inabilitação, afastamento provisório do cargo e indisponibilidade de bens. Então, a gente percebe uma função de sanção e sanções pesadas, não são sanções leves. E essas funções aqui são as clássicas, a função que a gente encontra tanto na Constituição, aqui, como na lei orgânica. E isso também, claro, em cada lei ali do Estado, do Tribunal de Contas, do Estado e do município. E pensando num direito administrativo, num direito público contemporâneo, que
a gestão pública ela está sujeita a diversas transformações todos os dias. Sejam essas transformações decorrentes da lei, ou seja, recente a gente teve uma alteração legislativa na Lei Geral de Licitações e Contratos. Isso trouxe mudanças para o Tribunal de Contas, para o controle externo. A gente teve alteração na Lei de Improbidade Administrativa, em 2021 também. Isso, de uma certa forma, implicou em alterações também para o controle externo. A gente tem situações que não são, que fogem, né, do controle do gestor público que acontecem, mas transformam o cotidiano da gestão de uma forma que muitas vezes é até difícil de prever. Como, por exemplo, a gente teve o Covid. O Tribunal de Contas, durante o período da pandemia, ele foi acionado, claro, dentro, especialmente numa temática de saúde, porque era um tema de saúde pública, mas ele foi acionado com questionamentos e necessidade, questionamentos no sentido, acionado para essa consulta, para essa opinião de temas e situações que eles não imaginavam, nunca tinham lidado, assim como tiveram que sancionar, corrigir e fiscalizar condutas e contratos e decisões que o gestor público ele precisava tomar com agilidade, com eficiência, e isso transforma tanto a gestão, o cotidiano, como também transforma a função e a competência desse controle externo. E também a gente tem outras situações que implicam nessa transformação da função do controle externo, como o próprio mundo contemporâneo e as inovações e tecnologias que surgem muito rapidamente, muitas vezes também colocam os gestores públicos em situações de questionamento e situações de uma dificuldade de saber como agir, qual que é a legalidade aqui, qual que é o correto, e faz com que o Tribunal de Contas também precise se atualizar, se modificar e até ampliar essas funções. Então, hoje, dentro do direito público contemporâneo, a gente já enxerga que o Tribunal de Contas e o controle externo, de uma maneira geral, ele teve uma ampliação dessas funções, podendo falar numa função articuladora, uma função indutora, uma função colaborativa, educadora e orientadora. Essa articuladora sendo representado por uma possibilidade do Tribunal de Contas como órgão de controle seu auxiliar no diálogo e numa gestão pública com mais conexão com outros órgãos e com outras estruturas públicas a fim de aumentar a eficiência. E pensando, inclusive, dentro de uma função fiscalizadora e sancionadora, é bom que o Tribunal de Contas tenha uma função articuladora também com outros órgãos de controle, com o próprio Ministério Público. É muito comum, para quem é da área e teve oportunidade, já deve ter percebido situações que uma conduta realizada por uma empresa, uma pessoa jurídica, né, uma pessoa física que utilizou bens ou valores, enfim, que está sujeita a esse controle, uma ação, ou até a mesma ação, ela gera processo, tanto um inquérito civil com o Ministério Público, tanto um processo administrativo no Tribunal de Contas. Ou seja, se existe essa função articuladora do próprio órgão de controle, criar um diálogo para essa fiscalização, para essa sanção, ela vir de uma maneira coordenada, de maneira que os órgãos não tragam posicionamentos diferentes, isso colabora também com a eficiência. Quando a gente fala, então, de políticas públicas, então, a função de diálogo, a função de promover essa conexão, ela é fundamental. A função indutora, o Tribunal de Contas, ele tem a possibilidade de impulsionar práticas, impulsionar mudanças, impulsionar
governança, a partir até dessa também função consultiva e informativa. Então, essas funções do direito contemporâneo, elas estão muito conectadas com funções clássicas, mas, né, com um detalhe a mais que vem justamente dessas mudanças legislativas ou situações que fogem, né, do controle ali dos reflexos que causam no cotidiano. Função colaborativa educadora, orientadora está muito conectada com essa função opinativa, consultiva e informativa, mas aqui só como educador, esse é um ponto que o Tribunal de Contas, para fins de treinamento, eu diria assim, de auxiliar os servidores e gestores públicos de como entender a nova lei de licitações ou outras leis que vão surgindo, eles têm um papel ali, uma função muito importante, porque o gestor público, quando existe uma mudança na legislação, então, assim, voltando aqui para a lógica das licitações, que a gente teve uma alteração legislativa recente. O gestor público, com uma nova lei, ele vai ter medo de licitar, justamente porque é uma lei nova, ele se sente inseguro será que de fato eu estou entendendo o conteúdo dessa norma? Será que eu posso licitar como eu estava acostumado? Com essa função educadora do Tribunal de Contas, seja por meio de compartilhamento de materiais digitais, de cartilhas, de lives, de conteúdos, né, de formas de compartilhar esse conteúdo de maneiras que envolvam, né, a tecnologia, isso traz uma segurança para o servidor público olhar esses materiais e, eventualmente, até fazer uma consulta formal a esse órgão de controle para ter clareza sobre o que essa nova lei ela regula, como ela regula, quais são os novos prazos, se a interpretação que o gestor público está realizando está correta. E isso evita um reflexo daquele apagão das canetas, por exemplo. O gestor público que ele não se sente empoderado do conteúdo da lei, o gestor público que não se sente devidamente treinado, que não se sente devidamente amparado, por um medo natural de querer proteger o CPF dele, de não sofrer uma improbidade, ele opta por não fazer, por não assinar. Então, de repente, aquela uma licitação que seria ótimo para o interesse coletivo, para o interesse público, o gestor público, por medo de como conduzir aquela licitação, ele deixa de agir ou age de uma maneira muito mais simples. Então, de repente, com uma função educadora aí, quando o controle externo ele assume essa função educadora, eu entendo que tem um potencial grande de transformação para a gestão pública, pensando na eficiência. E aqui, gente, antes de eu passar para esse tópico, aqui agora a gente vai entrar no controle do Tribunal de Contas na temática de licitação e contratos, que ela está muito mais relacionada com essa parte da infraestrutura e desses contratos administrativos de infraestrutura que a gente já conversou. Como já deu 8 horas, eu vou parar um minutinho, fazer um intervalo de uns 5 a 10 minutinhos e eu retorno. Então, vocês usam essa pausa aí para ir no banheiro, para tomar uma água, e a gente já está de volta. Inclusive, eu nem vi aqui se vocês mandaram perguntas, tiveram questionamentos ou não. Deixa eu ver aqui. Boa noite. O pessoal mandou boa noite só. Então, não sei se é bom ou ruim, ninguém tem dúvida, hein? Mas vamos lá. Então, fiquem aí à vontade. Eu volto já de 5 a 10 minutinhos. Oi, pessoal. Voltando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu nem vi, gente. Eu comecei a aula, eu nem vi quem estava aqui online, quem não estava. Deixa eu dar uma olhadinha. A Bárbara tá aí. Oi, Bárbara. O Tiago também tá por aí. A professora Ingrid. Então, vamos lá. Então, pelo jeito, nenhuma dúvida aqui, né? Não vi ninguém abrindo o microfone e nem mandando aqui. E só para reforçar aqui, o Nelson que mandou... A exposição está bastante clara, professora. Está muito boa. Muito obrigado. Ai, que ótimo, Nelson. Eu fico feliz.
E aqui eu vi que você mandou o seu nome, depois, para fins da sua presença... Não é hábito que eu tenho, eu faço outros cursos, mas eu já marquei a presença lá na lista própria. Que ótimo, então Legal. fechou. Então, só lembrando para quem está presente e não entrou no link da chamada aí do EAD, por favor, lembrem de entrar para vocês não terem problema com certificado. E, bom, voltando aqui para a nossa aula, esse primeiro bloco, a minha ideia foi trazer um conceito amplo do controle, vocês terem essas premissas definidas, assim, delimitadas, para a gente entrar no controle dentro da... Mas, assim, a gente já estava nessa temática, mas agora de uma maneira mais específica para contratos e licitações no âmbito da infraestrutura, que é o nosso tema principal. E aí, quando a gente pensa no Tribunal de Contas da União, eu estou aqui colocando União, mas vocês sempre também façam racional para o Estado, tá? O controle do Tribunal de Contas em contrato administrativo de infraestrutura, ele é essencial e é uma função administrativa essencial para a gestão pública, ou seja, para eles terem segurança de que aquele contrato ele está seguindo as cláusulas, ou seja, a regra contratual, para a administração pública compreender se de fato o interesse público está sendo atendido, e também para aqueles que tenham interesse em realizar um controle social, ou seja, aqueles que estão interessados em fazer um acompanhamento desse contrato administrativo, por meio do controle exercido pelo Tribunal de Contas, esse controle social também ele é muito mais fácil e simplificado. E claro que a gente tem o controle naqueles 3 momentos, que ele pode ser prévio, que ele pode ser concomitante e ele pode ser posterior. E na lógica da infraestrutura aqui no Brasil, como a gente viu lá no primeiro módulo, quem não assistiu, por favor, assista para ficar com o racional completo. Vocês entenderam que a dinâmica de licitação, ou seja, o uso da nova lei de licitações, ele acontece no momento, né, da contratação dessa infraestrutura, e que o contrato administrativo é o consequente lógico dessa licitação, seja esse contrato administrativo sendo de uma concessão ou de uma PPP, concessão de serviço público, ou de uma parceria público-privada. E a gente pode enxergar esse controle, quando a gente pensa nesse racional da licitação até a execução contratual, a gente pode perceber o controle em diversos momentos. Ou seja, na fase do planejamento, o controle ele tem o desafio, o controle é a figura do Tribunal de Contas, ele tem o desafio de lidar ali com aquela assimetria de informações que a gente conversou também no primeiro módulo, e a professora Ingrid também falou nesse módulo, né? Se eu não me engano, na aula de ontem. É um desafio para o controle ele impulsionar que esse planejamento ele aconteça da maneira mais ordenada possível, mais organizada possível, se ele também sofre da assimetria de informações. Como a gente conversou, os contratos de infraestrutura, eles são contratos complexos, eles não são serviços, não possuem objetos simples. Naturalmente, esse planejamento, ele passa a ser complexo também. E o controle, ele de fato vai ter essa dificuldade de como impulsionar, como ele vai ter a função corretiva para estimular que esse planejamento ele seja melhor. Quando a gente tem a publicação de um edital, a gente também tem a possibilidade do controle externo, por meio da representação. E, inclusive, pensando naquela imagem lá do início que falava de outros tipos de controle, inclusive o controle social, a gente também tem isso na licitação. Ou seja, o controle externo ele pode participar desse controle prévio por meio de uma representação, que ela pode vir tanto do licitante quanto
de um cidadão interessado, que seria esse controle social. A impugnação do edital e o pedido de esclarecimento, ela também, a gente pode falar que ela pode ser impulsionada por um social, ou seja, é um esclarecimento ali de um cidadão, uma empresa que ainda não sabe se vai ser licitante, ou seja, se vai participar de fato daquele certame, ou uma impugnação do edital, que é de fato de um interessado que sabe que vai participar da licitação, enfim. Esses dois aspectos, esses dois tipos de controle, eles não entrariam num controle externo, é um controle interno, acontece no próprio âmbito interno daquele órgão que está licitando. A gente já vai passar por esses aspectos a seguir. Acontece a sessão pública, acontece a homologação, a adjudicação, a assinatura do contrato e a gente vai para a execução contratual. Dessa lógica da licitação, da fase externa e da fase de execução contratual, o Tribunal de Contas ele participa dessa fiscalização em todos os momentos. Então, é muito comum, inclusive aqui no Tribunal de Contas, vou dar um exemplo aqui, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que eu tenho mais familiaridade do que o Tribunal de Contas da União, porque eu advogo aqui em São Paulo. Toda vez que a gente tem uma licitação aqui do Estado, existe um processo no Tribunal de Contas em que ele vai analisar como aconteceu esse processo licitatório, ou seja, a publicação aconteceu num tempo hábil para todo mundo ter acesso, promoveu a competição. A sessão pública, depois que tem esse processo da análise, né, dessa parte de planejamento, de publicação do edital. Depois existe um outro processo que ele analisa a sessão pública em si, se ela aconteceu dentro dos princípios e regramentos impostos pela lei, se teve algum indício de irregularidade ou de não irregularidade, se o pregoeiro seguiu as normas, se a comissão de licitação respondeu e informou tudo naquela sessão. E vai ter um outro processo, inclusive nesse processo também já se analisa a assinatura do contrato, ou seja, se ela de fato aconteceu, foi no tempo correto, houve alguma dificuldade na assinatura desse contrato, e depois a gente vai ter um outro processo que vai analisar a execução contratual. E dentro dessa execução contratual, será verificado se o regramento, a lei interna, ou seja, aquelas cláusulas que estão no contrato, elas estão de fato sendo atendidas, se houve regularidade em eventual aditivo, reequilíbrio econômico-financeiro, é um momento de prestação de contas também, ou seja, a cada ano daquela concessão, a cada X anos daquela concessão, o Tribunal de Contas ele vai olhar para ver se o desempenho daquela concessionária que assumiu aquela obra ou aquele serviço público está de fato, o desempenho está de fato conectado com o que foi planejado. Então, controle externo, na temática de infraestrutura, a gente pode pensar nesse controle para a contratação em si, seja na fase externa da licitação, seja na fase interna. E com a alteração da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133 de 2021, ela apresenta de maneira expressa 3 linhas de defesa dentro desse tema de licitações e contratos. Ou seja, a primeira linha de defesa, aqui eles colocam como servidores e empregados públicos e agentes de licitação. A segunda linha de defesa, uma unidade de avaliação jurídica, o controle interno do próprio órgão. E a terceira linha de defesa, o Tribunal de Contas e órgãos, né, de controle interno também. Não, de controle externo, outros órgãos de controle externo, perdão. E o que significa isso na prática? Que eu acabei já adiantando, né, um pouquinho aqui. Pensando na impugnação e no pedido de esclarecimento de uma representação. É como se a gente estivesse até escalonando um pouquinho, né?
essa primeira linha de defesa, quando um interessado faz um pedido de esclarecimento, aqueles atores que estão envolvidos na licitação, ou seja, o ator que abriu a licitação, a comissão de licitação, os que estão cientes ali, aquele setor de compras daquela unidade, eles provavelmente terão a competência para responder ali aquele esclarecimento e também para identificar e tentar evitar possíveis irregularidades. Quando a gente pensa numa impugnação, ela já tem um caráter, né, um pouquinho mais robusto. A gente poderia falar que é uma promoção de um controle promovido, né, de maneira por uma pessoa externa, ou seja, um licitante ou uma pessoa física ou jurídica interessada em participar, que ainda não está na condição de licitante, mas que ela vai promover um controle dentro daquela estrutura mesmo que abriu essa licitação, para que seja analisado se de fato aquele edital ele está dentro da regularidade, está dentro da norma jurídica. O pedido de esclarecimento aqui, por exemplo, ele é meramente como se fosse um questionamento. Quando a gente fala de impugnação, a gente está acionando uma outra instância mesmo, trazendo até para um olhar mais jurídico sobre a forma que aquele edital está sendo colocado. A forma que aquele regramento, não só do edital pode ser questionado o contrato e os seus anexos também. E, por fim, a terceira linha de defesa é o controle externo, que a gente já estava conversando, que é representado pelo Tribunal de Contas. Então, trazendo isso aqui, essas linhas de defesa para uma contratação de infraestrutura. Um exemplo, concessão de parque. Eu acabo dando exemplo de concessão de parque, tá? Que nem é um exemplo comum em infraestrutura, mas a concessão que eu hoje em dia lido mais e acompanha a execução contratual, então meus exemplos acabam sendo de parque. Mas aí a gente pode pensar numa licitação para rodovia, para saneamento, qualquer licitação pensando dentro do objeto de infraestrutura. A partir do momento que o edital ele foi publicado, existe a possibilidade de um pedido de esclarecimento para, de repente, perguntar ali, tirar alguma dúvida sobre a área da concessão. Normalmente, o edital ele tem um contrato administrativo, esse contrato ele tem como anexo, um anexo que é padrão, é a área da concessão. Você, como interessado na licitação, estranhou, não teve clareza sobre aquele mapa que está como anexo, você faz um questionamento para perguntar se determinada área está dentro ou está fora da área da concessão, se é de gestão da concessionária ou se não é. Um questionamento simples. Seria diferente se esse edital ele fosse divulgado sem esse anexo, por exemplo. Durante o contrato, várias vezes é mencionado a área da concessão, dever e obrigação dentro da área da concessão, e você não tem clareza em nenhum momento, aquele documento, ele demonstra e deixa claro qual é a área da concessão. Então, você tem a possibilidade de impugnar e falar, olha, peraí, essa contratação, a forma que vocês apresentaram esse edital, está faltando aqui, existe uma omissão aqui, uma falta de um documento que é essencial. E essa impugnação, estou dando esse exemplo aqui de área da concessão, mas são infinitos os motivos de uma impugnação. E pensando numa concessão também, contratos de concessão, contratos de PPP, a gente pode ir pela lógica de que tanto a lei de PPP quanto a lei de concessão, elas trazem cláusulas que são obrigatórias, ou seja, é da lei, precisa ter aquela cláusula. Se o edital, se o contrato ele é lançado e não tem essas cláusulas, motivo de impugnação. Alguma questão técnica, o contrato ele exige que sejam apresentados planos operacionais para a gestão daquela área em 20 dias da assinatura do contrato. É possível impugnar e falar, olha, 20 dias é impraticável, é inexequível, não é possível atender nesse prazo. E aí,
O que é importante também para fins de clareza e da gente conectar conceitos que já foram passados? Esse momento de impugnação e também da representação para o Tribunal de Contas, ele está muito conectado com a assimetria de informações e com a complexidade dos contratos administrativos. A gente sabe que infraestrutura, a gente já falou aqui muitas vezes nesse curso que são contratos complexos. No momento em que a pessoa física ou a pessoa jurídica tem acesso a esses documentos, esse contrato, esse edital, muitas vezes ela não vai ter condições de fazer essa análise criteriosa para fazer todos os argumentos pertinentes. É muito comum que aconteçam situações da empresa, de um consórcio, da SPS formar, iniciar a execução contratual, e durante a execução contratual acontecem situações em que a gente bate o olho no contrato e fala, putz, isso aqui era objeto de uma impugnação, porque a bem da verdade é que isso não foi bem pensado, não foi bem modelado. Então, muitas vezes, essa linha de defesa ela acaba não sendo... não consegue ter a visão total de todos esses aspectos, indícios de irregularidade ou de ilegalidade. Mas a função é essa, é para sinalizar irregularidades e ilegalidades. E a terceira linha de defesa, pensando num exemplo, então, teve lá a concessão de parque, você fez o questionamento do esclarecimento, você impugnou falando da ausência lá da área da concessão, e não teve efeito, o esclarecimento não foi claro, a impugnação não surtiu efeito, você ainda pode levar aquele edital para o controle prévio do Tribunal de Contas. Chegar lá no Tribunal de Contas e tem sempre o prazo de, pelo menos, se a sessão pública é no dia 19/9, que seria amanhã, pelo menos precisa dar 24 horas, né, para o órgão analisar o seu pedido. Então, não adianta fazer essa representação se a sessão pública é no dia 19 ao meio-dia, não adianta bater na porta do Tribunal de Contas no dia 19 às 9 da manhã. Precisa ter esse tempo que está dentro do regimento interno, cada tribunal, né, de contas tem. Aqui em São Paulo tem essa regra de 24 horas antes, pelo menos, da licitação acontecer, para esse exame prévio ser realizado. E pensando em contratos, digo isso, de 24 horas, pensando que é viável em contratações simples, né, em pregões, em concorrências menores. Uma concessão, melhor que seja antes de 24 horas para a unidade ali que está analisando essa representação ter tempo hábil de analisar e de questionar. Se o Tribunal de Contas, a sua representação, o conselheiro, aquela equipe que recebeu a sua representação, ela compreende e entende também pela irregularidade, ela vai poder usar aquela função de fiscalizadora e função corretiva no sentido de falar, olha, administração, você realmente vai ter que suspender essa licitação. Seja pelo motivo de melhore aqui a definição da sua área de concessão, ou de repente insira porque você não inseriu, ou qualquer outra irregularidade ou ilegalidade. Então, essas linhas de defesa, elas estão presentes na nova lei de licitações. Na 8666, isso não existia? Existia essa lógica, mas não com essa divisão tão expressa e organizada, tá? Aqui foge até um pouquinho do controle externo, mas como ainda assim é um controle, eu quis trazer para vocês e deixar disponível no material, não vou me aprofundar aqui, mas qual que é o regramento da impugnação e do pedido de esclarecimento dentro de uma licitação. Ela não está, impugnação e pedido de esclarecimento, ele não está dentro do controle externo, ele está muito mais relacionado a um controle social e a um controle interno. Mas, pensando no tema de infraestrutura, são ferramentas dentro do processo licitatório que são úteis e são possíveis para aqueles interessados na licitação. Aqui é o regramento da representação, que aí está totalmente conectado com o Tribunal de Contas, presente na Lei 14.133. Então, está aqui que qualquer licitante contratado
ou pessoa física ou pessoa jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas contra irregularidades na aplicação de lei de licitações. E aqui, quando ele fala qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica, a gente entende que não precisa ser um licitante para representar. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, de certa forma, a gente tem um controle externo realizado ainda por um controle social. Então, o controle social, muitas vezes, ele é um tipo de controle externo também. A própria lei, ela já menciona que o processo licitatório ele pode ser suspenso cautelarmente, e ele vai ser suspenso pelo Tribunal de Contas caso existam esses indícios de irregularidade ou irregularidades claras, pensando naquela função fiscalizadora e corretiva, né? Esse é o resultado. E que aqui ele traz alguns regramentos com relação a prazo, ao que deve ser feito, como o Tribunal de Contas ele vai retornar para esse órgão, ou seja, ele vai pedir para que prestem informações, ele vai pedir, de repente, esclarecimentos, ele vai criar ali uma relação para finalizar esse controle de maneira, claro, é sempre a ideia do Tribunal de Contas é deixar que essa licitação aconteça. Então, ele vai querer informações para falar, isso pode acontecer ou não, né, para eu entender melhor, e também vai impulsionar que sejam realizadas as modificações naquele edital. O artigo 170 e 171, que trata um pouquinho, né, de uma maneira mais aprofundada da suspensão, ele foi bastante questionado e ainda é questionado, tá? Enquanto, assim, nessa aula, aqui eu não vou me aprofundar nos questionamentos que surgiram em razão da redação, mas eu já me deparei, né, com doutrinas, com artigos e com leituras, opiniões sobre esses artigos da Lei 14.133, no sentido de ser inconstitucional. E isso inconstitucional seria, já vi doutrinadores nesse sentido, mas muitos fazem uma crítica no sentido de ser impraticável esse estabelecimento de prazos e de que o Tribunal de Contas muitas vezes não vai conseguir atender, muitas vezes faltam informações adequadas para ele conseguir decidir se de fato aquela licitação ela tinha que ser suspensa ou não. Então, hoje, essa regra é válida, o Tribunal de Contas ele pode suspender sim o processo licitatório, e ele tem esses prazos para se manifestar, para explicar qual que foi a ordem, né, o porquê da suspensão, e o que tem que ser feito, qual que é a recomendação, se é uma nova publicação do edital, se é um ajuste, se é uma alteração simplificada ou uma alteração mais complicada de ser feito. Então, ele vai suspender e vai orientar. Aqui uma mera curiosidade, tá? Para quem assistiu a minha aula do primeiro módulo, sabe que eu sou entusiasta do diálogo competitivo. Inclusive, o meu mestrado, a minha dissertação, foi sobre o diálogo competitivo. Eu realmente acredito muito no potencial dessa modalidade licitatória, que, inclusive, pode ser utilizada como uma modalidade para contratar concessões e parcerias públicos-privadas dentro da temática de infraestrutura. Houve um veto, hoje o diálogo competitivo ele está lá no artigo 32 da Lei de Licitações, e teve um inciso que hoje ele não está presente na lei, porque no momento em que estava a discussão sobre a redação da Lei 14.133, tiveram diversos tópicos, diversos artigos que foram suprimidos, foram vetados, né? E dentro do contexto do diálogo competitivo, que é uma modalidade nova, que gera insegurança, que gera uma série de medos, e é uma modalidade muito diferente das tradicionalmente utilizadas até então, ou seja, algo que os gestores públicos não tem nada a comparar, ou seja, o diálogo competitivo ele não é comparável com nenhuma outra modalidade. Considerando esse cenário,
o legislador, quando escreveu a nova lei de licitações, pensou, bom, vou utilizar aquela função opinativa, ou função informativa e a função do controle prévio do Tribunal de Contas dentro do diálogo competitivo. E ele tinha colocado uma regra que concedia o direito ao órgão de controle externo acompanhar e monitorar os diálogos competitivos, opinando no prazo máximo de 40 dias úteis sobre a legalidade, legitimidade e economicidade antes da celebração do contrato. A primeiro momento, eu lembro até quando eu vi esse regramento, eu pensei, nossa, acho positivo que exista essa manifestação do Tribunal de Contas de maneira prévia. Acho que isso vai ajudar no planejamento. Mas, depois, com um pouquinho mais de maturidade, uma visão mais crítica sobre esse inciso, de fato, foi muito acertado o veto. Por quê? É uma realidade que, inclusive, está conectado com essa crítica para essa possibilidade da suspensão cautelar. A realidade é que 40 dias úteis, muitas vezes, poderia ser um prazo impraticável. Primeiro, porque diálogo competitivo, a gente está tratando de objetos que são objetos complexos, a própria lei, né, coloca dessa forma, objetos complexos e inovadores. Então, se a gente já tem assimetria de informações com objetos que não são inovadores, quando a gente joga para o âmbito do diálogo competitivo, mais ainda. E nem sempre 40 dias úteis vai ser o suficiente para equalizar essa assimetria de informações. E aí, muitas vezes, essa tentativa desse acompanhamento, desse monitoramento em prol da legalidade, legitimidade e economicidade, ela iria de encontro com ela não promoveria a eficiência. Talvez ela iria de encontro com a eficiência no sentido de promover a ineficiência. E pelo histórico, né, da atuação do Tribunal de Contas e do órgão de controle no geral, muitas vezes os 40 dias úteis a gente já sabe que seria impraticável pensando num contexto de infraestrutura, que também a gente poderia, né, usar pelo diálogo competitivo. Então, dessa forma aqui fica só uma curiosidade para vocês saberem que existiu um veto relacionado com controle externo dentro do âmbito do diálogo competitivo. E aqui coloquei um trecho da professora Irene Nohara, que ela menciona como um aspecto positivo, né, esse veto, justamente pelo receio de representar uma ineficiência ou algum tipo de morosidade. E, bom, aqui vocês já perceberam que o Tribunal de Contas, ele tem um regramento ali na Constituição, ele tem um regramento na lei orgânica do próprio tribunal, e também existem outras legislações que circundam essa atuação, esse controle. Uma delas é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai sempre estabelecer as regras de elaboração do orçamento para o ano seguinte. E dentre os aspectos, dentre os itens que essa lei ela estabelece, ela sempre menciona critérios para a seleção de obras e serviços a serem fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Então, é uma lei que ela traz caminhos que vão permitir a fiscalização de obras pelo Tribunal de Contas, de maneira que ele vai fiscalizar e fazer um juízo de valor sobre aquelas obras e serviços do qual ele fiscalizou. E aqui só um exemplo, peguei também do livro, a referência está aqui embaixo, de um acórdão de 2020, que era sobre a fiscalização de obras de implantação do corredor Norte-Sul. E aí, no Tribunal de Contas, para quem tiver curiosidade, quiser se aprofundar no tema, entra no site do TCU, e procura por jurisprudências, coloquem palavras-chave que sejam do interesse de vocês e comecem a ver deliberações, só para vocês entenderem de maneira prática e palpável o que é uma deliberação, o que é uma decisão do Tribunal de Contas. E também isso pode acontecer no âmbito do Tribunal de Contas do seu estado.
abre lá o site, procura jurisprudência, ativa aí o modo curioso, que você vai ter mais clareza sobre essas decisões e como acontecem essas fiscalizações. E aqui eu peguei também, fiz uma adaptação, mas também do livro, né, do Luiz Henrique Lima, algumas atribuições que foram presentes, que estavam presentes nessas leis que a gente já teve, né, historicamente, essas leis de diretrizes orçamentárias. Aqui também é só para fins de vocês terem essas informações, não vou me aprofundar, mas está sempre relacionado à fiscalização dessa obra e de serviço. Quando a gente fala de concessão, de PPP, de infraestrutura, a gente também está falando desse termo desestatização. E existe, de fato, assim, o dever, a função fiscalizadora do Tribunal de Contas com relação à prestação desses serviços públicos. E para isso tem até uma instrução normativa, que é essa 81 aí de 2018, que ela dispõe sobre como acontece essa fiscalização, quais que são os limites, quais são as competências, e dentro desse aspecto, a gente está falando justamente da área, né, de infraestrutura, então, área de energia elétrica, de rodovia, de ferrovia, de transporte de passageiro, de parques, de tudo. Aqui, essa é uma instrução normativa que vale também a leitura, que vale o contato para aqueles que tenham interesse de atuar na área, de realizar assessoria jurídica e naturalmente vocês vão lidarão com o Tribunal de Contas e é importante conhecer as disposições desses processos. E, inclusive, para que quando existe uma concessão, uma permissão nessa prestação de serviço público, é sempre importante, além do controle externo, ele vem como um auxiliar do controle interno. Enquanto o controle externo ele vai estar recebendo um monte de informação, um monte de prestação de contas, o controle interno ele também estará atuando, estará realizando juízo de valor. E existe esse controle de uma forma conjunta. É claro que cada um vai ter um objetivo e uma forma de comunicação, mas é só para vocês lembrarem que quando a gente está falando de concessão, de permissão de serviço público, de infraestrutura, existe essa atuação não só do controle externo. Aqui eu também coloquei jurisprudência só para vocês exemplificarem só para eu trazer um exemplo e vocês terem ciência de uma das manifestações. E aqui é um trecho resumido, se vocês colocarem esses números de acórdão, né, que estão mencionados nos exemplos, vocês vão conseguir ter uma visão do todo, uma visão macro. Então, fica só para fins de exemplo mesmo, e para quem for curioso fazer esse aprofundamento. Aqui também, em 2017, a gente teve essa instrução normativa, que é sobre o controle específico voltado para PPP. Então, concessão pública pela lei, né, de concessão 8987, embora ela tenha as suas similitudes com parceria público-privada, como a gente viu lá no primeiro módulo, elas têm as suas diferenças e também faz sentido que esse controle e essa fiscalização tenham essas diferenças. Então, nesse caso, a gente tem uma instrução aqui que fala de concessão de uma maneira mais genérica, de concessão pública, e aqui voltada para parcerias público-privadas. Então, é legal também para vocês conhecerem, para quem quiser se aprofundar, abre lá essa instrução normativa, dá uma lida, e também vocês vão encontrar instruções e regulamentos próprios desses temas dentro de temáticas específicas nos tribunais de contas estaduais. E aqui a gente está indo já para nossa reta final da aula, em que eu vou trazer um pouquinho do tema de políticas públicas e controle. E também não vou me afastar aqui do tema de licitações e contratos. A professora Ingrid passou também por essa temática de política pública.
e de como ela também está relacionada com esse tema de infraestrutura. Trazendo para a temática de licitação e de infraestrutura, o próprio processo licitatório, a maneira que ele vai ser planejado, a maneira que ele vai ser escrito, a maneira que ele vai ser colocado, né, para o público, ele tem o potencial de estimular mudanças na forma de produção daquele bem ou na prestação daquele serviço. Então, a contratação pública, ela acaba sendo uma ferramenta de política pública. E aí, pensando numa política pública voltada para o ambiental, por exemplo, e pensando em infraestrutura, a gente pode pensar em contratações que elas vão estimular uma contratação para uma infraestrutura de um transporte sustentável, um transporte público elétrico, em que ele vai visar a redução de emissão de gases e a melhoria na mobilidade urbana. Então, é uma forma da gente ter uma política pública, ou seja, lá no planejamento existe uma conversa, existe uma identificação da demanda pública para construir aquela política, como que aquele objetivo de reduzir a emissão ele vai ser alcançado por meio de uma contratação pública. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, transporte e saneamento, mas também uma infinidade de objetos a gente poderia pensar para dar esse exemplo de uma política pública em termos de contratação. Aqui eu peguei um acórdão, que ele é antigo, né? 2011, gente, mais de 10 anos, super antigo. Mas, para vocês perceberem que já há muitos anos o Tribunal de Contas, ele realiza auditorias que estão muito conectadas com políticas públicas. Então, desde 2011, foi a primeira, na verdade, uma das primeiras auditorias feitas pelo Tribunal de Contas, para verificar as ações da administração pública federal naquela época nas áreas de redução do consumo próprio de papel, energia elétrica e de água. Ou seja, já em 2011, o Tribunal de Contas ele estava com aquela função corretiva, a função informativa de impulsionar e sinalizar que naquele momento não existia uma política para esse uso racional e sustentável de recurso natural. Lá, ele já estava com essa função de estimular uma política, de sinalizar que era necessária uma política pública para a gente pensar em licitações, em compras, aquisições e consumos, pensando na sustentabilidade. E aí, desde 2017, a gente verifica uma ação, um projeto que chama TCU Ecologicamente Correto. Ele tinha como foco essas práticas de uso racional no insumo do dia a dia, e que esse projeto ele existiu justamente em razão de uma verificação, de uma fiscalização que notou que a administração pública federal ela precisava desse estímulo, dessas práticas, dessa conscientização. A função informativa ali e função de direcionamento para esse fim, ficou presente no Tribunal de Contas. No ano de 2015, a gente tem registro do TCU implementando a Política Institucional de Sustentabilidade. E que em 2016, de novo, teve um outro estudo relacionado do Tribunal de Contas com contratações públicas, que ele analisou não só sustentabilidade, mas o problema enorme da falta de planejamento para essas contratações acontecerem. Aqui eu estou trazendo o foco da sustentabilidade, mas isso é só um dos exemplos de políticas públicas, tá? E aqui também para exemplificar o papel importante do controle nesse aspecto. E que aqui ele não está numa fiscalização, numa função corretiva de penalizar, ou seja, olha, administração pública federal, você está sem noção do uso dos seus insumos do dia a dia, eu vou te penalizar. Não, pelo contrário, eu estou aqui com uma função educativa, uma função de conscientização,
uma função de como melhorar, como contribuir para que, de fato, exista essa política pública, exista essa sustentabilidade na prática. E a sustentabilidade, para ela acontecer na prática, bem, na verdade, que precisa de um planejamento muito, com uma visão muito ampla, né? E uma identificação muito clara de quais são os problemas, o que se espera alterar com aquela política pública. Então, primeiro identifica-se o problema, precisa entender qual que é o planejamento, qual que é a conduta para melhorar esse problema, criar formas factíveis e operacionais desse problema ser de fato solucionado e depois acompanhar se essas metas, esses objetivos, o que foi planejado está de fato acontecendo. E a gente volta de novo para aquela lógica da licitação, pensando no planejamento, na publicação do edital, etc. É a partir do planejamento que no contrato, no edital, serão inseridos cláusulas que vão permitir o cumprimento daquela política pública. Então, voltando, pensando numa política pública voltada para a sustentabilidade, a partir do momento que o gestor público identificou que aquele local ele precisa de uma contratação pública sustentável, ele precisa estimular que tenham o uso de energia elétrica e evitar o combustível, a emissão de gases, ele vai determinar que exista uma licitação voltada para a aquisição ou para a construção de uma obra que utilize materiais que sejam sustentáveis, que utilizem energia elétrica, que é a partir do planejamento que vai ser possível colocar regramentos, cláusulas para aquela empresa que assumir aquela gestão, aquela operação, aquela construção, ela de fato executar dentro desses termos definidos por essa política pública. E na nossa lei, pensando em sustentabilidade, a nossa lei 14.133 hoje, ela prevê claramente a possibilidade de incluir esses critérios de sustentabilidade. Então, é uma somatória do planejamento somado com a legalidade do que a lei prevê e esse olhar estratégico do gestor para poder definir aquele edital, aquele contrato. E pensando que diálogo competitivo ele pode ser utilizado para uma contratação de uma concessão, de uma PPP, aplica-se do mesmo jeito. A diferença é que essa lógica ela tem que incluir aquela fase do diálogo, ou seja, o planejamento e essa inserção desse regramento acontece em conjunto, tanto com o poder público quanto com a pessoa jurídica interessada em oferecer aquela solução, em oferecer aquele objeto. E aqui a gente já, de uma certa forma, eu já passei por esses tópicos durante a aula, a grande dificuldade para ter uma boa política pública implementada, pensando na infraestrutura, pensando em contrato, é a complexidade do tema e a incompletude contratual. E isso é algo que o Tribunal de Contas, ele vai, a cada ano eu acredito que ele vai encontrar ferramentas melhores para tentar reduzir essa simetria de informação e contribuir com esses processos para deixarem menos complexos. Inclusive, acho que o diálogo competitivo vem para auxiliar isso e será uma modalidade que também vai facilitar até para o próprio Tribunal de Contas. Veremos, né? A gente precisa deixar acontecer as licitações. Mas um dos principais instrumentos do Tribunal de Contas, como uma forma de passar por cima desses desafios, é trazer ferramentas de conciliação de uma maneira consensual, de fato, ela trazer para a gestão, para a fiscalização,
a lógica da administração pública dialógica, ou seja, uma proximidade, um diálogo que permita uma solução de uma maneira não judicial, não conflituosa, com resolução de controvérsias de uma maneira que permita a arbitragem, ou até meio ou formas de diálogo que elas vão permitir que nem chegue nesse espaço de uma arbitragem. Então, é um meio preventivo, quase. O Tribunal de Contas, ele percebeu que uma das formas de reduzir esses riscos dessa incompletude, dessa assimetria, é trazer princípios da administração pública dialógica. O que é diferente para o nosso regime do direito público, a administração pública dialógica ainda é novo. É claro que ela está muito mais presente hoje na nossa legislação e a gente vê em diversos tipos de leis a presença desses princípios da administração pública dialógica. Mas agora, trazendo num contexto de contratação pública e de fiscalização, a gente percebe esse movimento de uma maneira mais ativa. Primeiro, porque a própria lei hoje, ela traz ali no artigo 151, de maneira muito expressa essa possibilidade de mediação, de conciliação, de arbitragem, desses meios de prevenção de conflitos. E, claro, além da lei, a própria governança, a própria maneira de estrutura dos tribunais de contas, não só o Tribunal de Contas da União, como os dos estados, também tem esse movimento. E há, inclusive, aqui de curiosidade também, antes da Lei 14.133, existiu uma discussão nesses processos, que eu deixei aqui o número, em que houve a tentativa daquela solução que estava sendo discutida naquele momento, ela passar por uma resolução, pelo mecanismo de resolução do Dispute Board, que naquele momento o TCU, ele vetou, ele não permitiu que fosse utilizado aquele mecanismo. Por quê? A Lei 8666 não falava desse tipo de mecanismo e também não tinha um regulamento próprio dentro da agência da qual estava promovendo, né, aquilo que no caso era a NTT. Decorrente disso, da falta de regulamentação e de uma ausência de uma norma, o TCU, naquele momento, eles entenderam que eles afastaram, né, o uso da resolução de disputa por um comitê. E até indicaram que poderia ser por uma arbitragem ou por uma mediação, porque naquela época, no momento dessa discussão, tinha já legislação e regulamento para arbitragem e para mediação, mas não para esses comitês de resolução de disputa. O que esse cenário hoje já mudou, e inclusive dentro, né, do próprio TCU, lá naquele organograma da estrutura do TCU, vocês vão conseguir enxergar a CSEX Consenso, que ela surgiu em 2023, ou seja, após a Lei 14.133, né, que foi em 2021, para aumentar, para possibilitar essa solução consensual e prevenção de conflito. Especialmente, né, pensando aí nessa desestatização, quando a gente fala de concessão e de PPP, é um movimento muito positivo para fins de evitar aquela simetria de informação, evitar ou reduzir, né, os riscos da simetria de informações e permitir que exista um diálogo entre as partes, entre o controle interno, entre a pessoa física ou a pessoa jurídica que está ali envolvida, entre o controle externo, de maneira que possa ter uma troca de informações para todo mundo estar na mesma página e aí, de fato, a gente tentar solucionar ou mitigar ou prevenir, né, um conflito e buscar sempre uma solução consensual, evitando discussões no judiciário, evitando discussões no próprio âmbito interno ali do órgão e trazendo mais eficiência para essas contratações. Aqui também é um esquema que eu peguei do próprio site do TCU, que mostra o processo para impulsionar essa solução de conflito. E coloquei também aqui, só por curiosidade, os primeiros processos que surgiram dentro dessa unidade.
e também é muito legal, no próprio site vocês conseguem ter várias informações, caso vocês queiram, né, se aprofundar sobre essa estrutura que foi criada no Tribunal de Contas. E, por fim, aqui esse já era o último slide, eu achei que tinha mais um. Mas é isso, então, aqui esse é o último slide, de fato, de resumo do que eu gostaria que vocês ficassem em mente sobre o controle, sobre infraestrutura, sobre contratos administrativos e sobre o papel, né, do Tribunal de Contas. Ele vem como um órgão de fiscalização que, embora ele tenha muitas funções punitivas e de restrição, eu entendo que ele vem muito mais como um órgão para auxiliar na eficiência, para trazer transparência e para colaborar com a legalidade desses atos. Então, é um estímulo para que as pessoas profissionais que tenham interesse de atuar nessa área vejam o Tribunal de Contas como um órgão orientativo, um órgão parceiro, muito mais como um órgão que vem para penalizar, porque é isso, hoje em dia ele tem funções muito maiores do que a penalização. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, terminei hoje a aula, eu fui bonitinha, hein? No primeiro curso eu tinha terminado antes, hoje eu terminei em tempo. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui o conceito, tenham gostado, não tenha sido massiva e cansativa essa aula aqui no ao vivo. E que vocês tenham gostado do curso no todo e tenham aprimorado aí os conhecimentos de vocês. A gente fica à disposição, eu estou aqui à disposição, deixei aí o meu e-mail, e qualquer novo curso, ideia de novo curso ou de novo tema, por favor, nos contatem, e caso tenham dúvidas, questionamentos também, por favor, nos acionem. E mais uma vez, aqui em nome também da professora Ingrid, a gente agradece o interesse de vocês, agradece a presença e vamos nos falando. Estamos aqui à disposição de vocês, tá bom?